Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bora lá começar. Vou ver se eu consigo ver os recadinhos de vocês. Às vezes demora um pouquinho aqui para começar a aparecer para mim. Me digam aí se está bom o som, se está chegando aí tudo direitinho. Vou baixar o som aqui. Vamos ver, já vi a Otília mandando uma florzinha. Regina Mobará dando boa noite. Juju Reis, boa noite, sejam bem-vindas. Deixa eu ver se eu coloco aqui um fonezinho para ficar melhor. Vamos ver. Um fonezinho aqui. E aí, turma? Já pegaram a aguinha de vocês? Já pegaram o livrinho de vocês? Quem quer acompanhar pela Bíblia também pode pegar. Hoje vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 10, Paulo. Ó, o livrinho aqui, Caminho, Verdade e Vida. Estamos todos preparados? Para quem está chegando agora aqui, meu nome é Renata. Estamos fazendo uma transmissão ao vivo pelo Facebook da Casa do Caminho, que foi uma forma que a gente encontrou de amenizar um pouquinho aí desta situação ocasionada pela pandemia. Aqui nas nossas lives nós estamos fazendo o estudo sequencial desse livrinho que está na telinha de vocês aí, Caminho, Verdade e Vida, do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito do Emmanuel. Estamos hoje, vamos estudar o capítulo 79 a cada um, que é uma reflexão do Espírito Emmanuel sobre um trechinho do Evangelho do Novo Testamento, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 10. É uma reflexão muitíssimo interessante. E aí, eu desejo que todos vocês sejam bem-vindos. E eu vou falar um pouquinho hoje sobre o nosso atendimento presencial que voltará domingo que vem, tá bom? Já dá mais uns oizinhos aqui para eu falar sobre o atendimento presencial. Juju já dei, Regina já dei, boa noite. Airã, boa noite. Que tenhamos uma boa palestra. E obrigada aí por avisar que está tudo bem, que bom. Tereza Alves, minha amiga, seja bem-vinda, muito feliz em tê-la aqui. Marquinhos Pinheiro, meu amigo virtual, muito feliz em tê-lo aqui conosco esta noite, seja bem-vindo. Regina disse que ok o som. Ale, chegou, nosso querido Alessandro, meu lelezinho. Décio, seja bem-vindo. Décio, um beijo à Rosana e a todos que estão aí com você assistindo a nossa live. Dona TT, meu amor, um beijo no seu coração. Valê, dando boa noite. O Marquinhos disse que já separou a água, que tá bem fresquinha, porque hoje tá calor, né? Cadê minha amiga Elza, que gosta do frio? Ô, minha amiga Elza, hoje tá calor, hoje não tá bom para minha amiga Elza, lá das Arteiras. Hoje está um calor maravilhoso, tá para mim hoje o calor, que eu adoro. E é isso aí, uma aguinha fluidificada geladinha, né, Marquinhos? Que delícia! Muito bom. Ângela Campos, seja bem-vinda, minha amiga. Ildinha, boa noite, minha amiga. Patrícia Siqueira, boa noite. Aléo, boa noite, galerinha do bem. É isso aí. Bruna Bacelar, boa noite, seja bem-vinda. Edinalva, Renata, muitos beijos, boa palestra, Deus cuidando de nós. Sempre, né, minha amiga e professora Edinalva. Um beijo aí para sua turma também, para a mamãe que assiste a gente. Mari, minha lindona, minha amiga e
Colega de jornada, seja bem-vinda. Elisângela Mota, seja bem-vinda. Ismeinha do meu coração, que alegria ter você aqui conosco. Um beijo no seu coração. E um beijo no coração também de todos que estão aí, que temos 27, 26 pessoas, 26 conexões. Sejam todas bem-vindas. Denise Loureiro, seja bem-vinda, minha amiga. Pessoal, daqui a pouquinho eu dou mais uns oizinhos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a nossa reabertura, tá? Então, todo mundo já sabe que vamos estudar o capítulo 79, então vou passar aqui para o próximo slide. Isso aqui não coloquei aqui, mas anotem aí. O nosso atendimento presencial vai voltar domingo, só vamos atender presencialmente por enquanto, uma vez por semana, aos domingos, às 9 horas da manhã, tá? Então, domingo, às 9 horas da manhã. O nosso salão lá, ele tem capacidade de 50 a 60 pessoas, né? E para que seja suficiente o espaço, o distanciamento seguro, a gente só consegue atender aproximadamente 25 pessoas lá no nosso salão, tá bom? Então, por esse motivo, nós vamos trabalhar com o agendamento. Como é que eu faço para agendar? Eu preciso ir presencialmente, então eu preciso fazer o meu agendamento. Por enquanto, estão disponíveis 2 telefones para vocês fazerem o agendamento. Um é esse númerozinho aqui de WhatsApp, ixi, e o outro ficou aqui, mas eu vou falar para vocês o outro número, tá? Um é o WhatsApp, que ficou bem, o WhatsApp dá para vocês verem aí, que é o 984632650. E o outro é o telefone lá da casa, que é o 5845-2802. Depois eu vou colocar direitinho lá no Face também, tá? Os detalhes aí para fazer o agendamento. Então, a gente só vai poder receber aproximadamente 25 pessoas. Então, pessoal, é assim. Quem tá bacana, conseguindo acompanhar a gente pelas lives, tá se sentindo bem, tá tudo bem, procurem não ir presencialmente lá na nossa casa, tá? Vamos continuar aqui pela live. As lives vão continuar todas terça, quinta e domingo, tá? Normalmente, estudo, passe à distância, água fluidificada. Olha, eu estou muito mal, não estou conseguindo acompanhar, ou que vocês saibam, né, alguém que não está conseguindo acompanhar as lives, ou só a live não está sendo suficiente, eu não estou bem, eu preciso ir até lá a casa, aí faz o agendamento, tá bom? Ou procurem se revezar, né? Então, às vezes tem 3, 4 pessoas da mesma família que frequentam a nossa casa. Uma vai num domingo, a outra vai no outro, se alternem para poder dar espaço lá para todo mundo, tá bom? Estamos aí estudando, né, de fazermos 2 sessões com 25 pessoas para conseguirmos atender aí 50 pessoas no domingo, por enquanto, tá? Então, a primeira sessão vai ser às 9 horas da manhã, e se houver necessidade de uma segunda sessão, a gente vai fazer às 10h30, 1h30 depois, tá bom? Que é para dar tempo da gente higienizar todo o salão para receber a nova turma. Beleza, pessoal? Então, domingo, vamos voltar com atendimento presencial. Claro que diferente do que a gente estava acostumado antes, né? Vamos também ter uma palestra, vamos ter a oração, vamos ter um passe coletivo, né? Porque ainda a gente não pode fazer os tratamentos que a gente fazia antes, então a gente pede aí a colaboração, a paciência de todos vocês, e para quem está conseguindo ainda segurar que está bem, que está bonitinho, ainda evitem, tá? Só para quem realmente precisa muito, e outra coisa, né? Se tem muitas pessoas da família para se alternarem lá, tá bom? Acho que a gente vai tendo mais um pouquinho de paciência e logo, logo tudo volta mais ou menos ao normal, né, pessoal? Tá bom? Vou dar mais uns oizinhos aqui, no final da palestra eu converso mais um pouquinho com vocês sobre isso, tá? Então, vamos lá. Quem mais chegou aqui? A Denise, Meinha.
Josete, minha amiga querida, seja bem-vinda. Celina, minha sogra querida, seja bem-vinda. Lu está. Guara, Lili e eu. Um beijo para Lili, querida, para o Guara e para você. Um beijo no coração de vocês. Léo. A Léo tá falando que a Elza tá sofrendo com esse calor. Tadinha da Elza. A Elza gosta do frio, né, Elza? Um beijo para vocês. Luzia e Delvio, Loló do meu coração. Delvio, meu amigo, sejam bem-vindos. Deis, seja bem-vinda. Um beijo no Felipe. Gustavo, meu amigo querido, seja bem-vindo. Um beijo. Seu Cássio Ronaldo, ótima palestra para nós. Seja bem-vindo, meu amigo. Ideilda, minha amiga do coração, lhe amo, um beijo no seu coração. Alessandro, fazendo gracinha aqui, né, Alessandro? Alessandro, liguei já, isso mesmo. Tem que ligar para a gente fazer o agendamento. Ou mandar um WhatsApp, tá bom? Pode mandar nesse númerozinho aí que eu coloquei na tela. Manuel, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Iraci, boa noite, seja bem-vinda. Angelina Colombo, boa noite, seja bem-vinda. Otília Colombo, boa noite, seja bem-vinda. E bem-vindo a todo mundo que está aí conectadinho conosco e que ainda não apareceu o recadinho aqui para mim. Vamos fazer a nossa prece e iniciar o nosso estudo? E aí, todos preparados? Vamos começar? Então, nesse instante, vamos buscar diminuir o silêncio. Perdão, vamos buscar diminuir os barulhos, vamos buscar pelo silêncio, para assim conectarmos de uma melhor forma o nosso pensamento a Deus Criador e agradecer por esse planeta que chamamos de casa, pela nossa vida, por tudo que temos, por tudo que somos, por todas as oportunidades. Vamos também conectando nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso guia, e agradecendo a Ele por todos os ensinamentos e os exemplos que Ele nos deixou, para assim continuarmos a nossa caminhada. Vamos também, nesse instante, nos conectarmos com os mentores da nossa casa do caminho, com o Dr. José Maurício, com os nossos mentores em particular, e agradecer a eles por estarem nos visitando, por estarem sempre nos auxiliando na nossa vida, nos amparando, nos intuindo, e que eles possam permitir esse trabalho e estar conosco em mais nesse encontro. Que assim seja. Ai, que gostoso, né? Pessoal, então, como a gente começou falando aí, nós vamos estudar hoje o capítulo 79, chama A Cada Um. E a reflexão deste capítulo é sobre esse trechinho aí do Evangelho. Levanta-te direito sobre os teus pés. Está lá, né? Foi dito por Paulo, né? Na verdade, né, que foi dito por Paulo. Vamos lá, né? Está contado aqui em Atos dos Apóstolos uma cura que foi feita por Paulo, né? Então, o Paulo está contando aqui que ele curou um aleijado. Então, no versículo anterior, tem um aleijado, está pedindo ajuda e ele fala isso para o aleijado: levanta-te direito sobre os teus pés. E o aleijado, né, ele deu um salto e começou a andar. Assim está escrito no Evangelho, o próximo versículo, né? Ele deu um salto e começou a andar. Por que o Paulo conseguiu curar esse aleijado? Porque viu que ele tinha fé suficiente para isso. Então, se voltarmos ali 2 versículos atrás, né, o 8 e o 9, ele vai estar falando isso, que Paulo viu que ali tinha fé suficiente para curá-lo. Então, pessoal, eu gostaria também de começar, como é uma reflexão que vamos falar de cura, que vamos falar dessa força, dessa fé, a gente vai começar com esse conselho aí do Bezerra, né? Que ele fala: filhos, não vos esqueçar de orar sempre.
A oração possibilita ao humano aclarar os próprios sentimentos. Quem se habituou a orar não se entrega ao desespero ou à revolta. A prece jamais é um monólogo. Pelo recolhimento íntimo na oração, a criatura conversa com o mundo espiritual, que não a deixa sem resposta. Dr. Bezerra de Menezes. Realmente, né, a oração não é um monólogo. A oração é esse momento que a gente se conecta, que a gente conversa e que os espíritos falam para nós. Levanta-te direito sobre os teus pés. Que os nossos mentores espirituais, eles dão essa, como se fosse uma ordem, né, para nós. E agora cabe a nós fazermos a nossa parte, né? Eu achei muito lindo e por isso resolvi começar a palestra dessa forma, né? Então a oração é o nosso telefoninho lá com Deus e com o plano espiritual. E é isso aí, é disso que a gente vai conversar mais um pouquinho hoje, né? O capítulo de hoje começa assim. De modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Esse tipo de doença ou de imperfeição, ela é fácil nos ver aos olhos, né? Então, é fácil a gente detectar uma pessoa que tem um problema assim físico aparente. Mas e as pessoas que têm doença do espírito? Olha aqui o que ele vai continuar falando. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados de coração. Esta reflexão hoje nos leva a refletir também, estamos aí no mês de setembro, já afindando, né, pessoal? Só faltam 3 dias para afindar o mês de setembro, porém é um mês que se fala muito sobre o suicídio, né? Sobre os suicidas, prevenção do suicídio. E o suicídio é um problema muito grave. Eu estava acompanhando aqui algumas outras palestras e alguns estudos, e se vocês colocarem lá no Google, vocês vão ver que uma das principais causas, a maior principal causa de morte no mundo são acidentes com veículos. E a segunda maior e a que mais cresce, porque essa de acidentes com veículos, já há muitos anos que ela aparece nessa pesquisa aqui, pelo que eu estava estudando, né? Porém, ela está, como há muitos anos existem muitos programas de prevenção do trânsito, de conscientização, ela está em declínio, né? E há um tempo atrás, até 2017, se eu não me engano, aqui pela pesquisa que eu fiz, a segunda maior causa morte da humanidade era uma doença, e era a diabetes. Tendo esse estudo aí, esse levantamento, os órgãos de saúde, enfim, a OMS, né, começou a entrar forte com essa questão de prevenção e de cuidados com a diabetes. E também começou a cair. E na atualidade, a segunda maior causa mortes e a que a mais cresce é o suicídio. Justamente por ser essa doença, como ele fala aqui, essa doença que a gente não consegue ver, né? A gente não consegue olhar, a não ser quem está, obviamente, nos casos de depressão gravíssimos, né? Que aí a pessoa, você olha e vê que realmente ela não está bem. Mas existem muitas pessoas depressivas que aparentemente estão bem, né? Então ela tá ali, de repente tá dentro lá dos padrões que a gente é aceitável, que a gente acha que é correto e acha que aquela pessoa tá bem, mas intimamente ela está muito, muito, muito mal. Então, a gente começa essa lição já refletindo sobre isso, né? Então é fácil a gente ver quando uma pessoa tem uma doença assim aparente, agora o difícil é a gente enxergar essa visão. Até essa visão, né, do doente do espírito, do doente que tem esse tipo de doença, como, por exemplo, a depressão, que leva, infelizmente, muitos ao suicídio. É difícil até da gente identificar em nós mesmos, né?
demora para a gente aceitar. Olha, talvez eu esteja em um quadro depressivo, eu preciso buscar ajuda. Porque a gente também às vezes acha que tá tudo bem, mas a gente sabe que não tá. E aí a gente demora um pouquinho também para aceitar isso. Então vamos refletir sobre as duas doenças, né? Sobre a doença física e aparente e sobre a doença espiritual, que essa é um pouquinho mais difícil da gente tratar, essa é um pouquinho mais difícil da gente ajudar, da gente reconhecer, né? Então, vamos dar sequência aqui à leitura para a gente falar mais um pouquinho sobre isso. Onde existem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da Terra, onde a esmagadora maioria das pessoas se constituem de almas paralíticas, no que se refere à virtude, raros os homens reconhecem ou conhecem desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. O que ele está falando aqui, né? Que a gente muitas vezes, na verdade, a gente não e nem muitas vezes, vamos reformular isso, né? Na verdade, todos nós somos doentes do espírito. Né? Nós estamos justamente aqui na matéria para nos curarmos, para curar o nosso espírito, para adquirirmos esses aprendizados. E quando a gente não busca esses aprendizados, quando a gente não se levanta sobre os nossos próprios pés para buscar esse aprendizado de como ser melhor, essas doenças a gente vai criando essas doenças e elas vão se refletindo no nosso corpo físico, tá? Então já existem vários estudos aí comprovando que a gente mesmo, através do nosso pensamento, da nossa vontade, do nosso modo de viver, é que criamos as doenças no nosso corpo físico, certo? Então, é sempre assim, na grande maioria das vezes. Mas eu nasci com essa doença. Nasceu com essa doença porque você, na hora de reencarnar, assim entendeu que era o melhor para você, nascer com esse tipo de doença ali. Muitas vezes para te limitar, para evitar que você cometa determinados erros que você já vem cometendo há várias encarnações. Outras doenças não estão na nossa programação. É através do nosso modo de vida mesmo, do nosso modo de pensar, do nosso modo de tratar o nosso corpo físico. Então, usando produtos químicos aí inadequados, excesso de bebida, excesso de comida, cigarro, comportamentos, porque comportamentos também geram doenças, né? Então, se eu sou uma pessoa muito orgulhosa, muito invejosa, não aceito perdoar ninguém, tudo isso vai se convertendo em doenças no espírito que se refletem no meu corpo físico. Então, o que o Emmanuel está trazendo atenção aqui para a gente pensar é da onde é que está vindo as doenças que eu estou manifestando aqui no meu corpo. Quais são as minhas atitudes? Então, ele está fazendo a gente sempre repensar na nossa vida. Ser espírita não é fácil não, né, gente? Ser espírita, o espiritismo traz essa verdade aí pra gente, essa necessidade de reforma íntima, certo? E da gente, sim, começar a abrir os nossos olhos e começar a enxergar da onde vem, né, essas manifestações de doença na nossa vida e entender que ela sim tem causa no nosso espírito e aí ela se manifesta no nosso corpo físico. E aí ele vem trazer mais uma atenção, eu vou ler aqui e a gente já entra nisso, né? Porque às vezes a gente fica só ligado, essa lição também traz essa reflexão, a gente fica só ligado na cura diretamente da doença. Então Deus veio, a pessoa era cega, curou, era paralítica, andou, tem a história, né, da mulher que tinha hemorragia, cessou, e
essas doenças, o que ele está dizendo aqui para a gente é que ela é relativamente fácil, assim, né, de ser curada. E que a mais difícil é a doença do corpo físico. A gente vai ler agora que essa não é a principal, esse não é o principal objetivo do evangelho, né? Ele vai falar, infere-se, pois, que a missão do evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Então, não é só a cura do corpo físico, não é só a cura das doenças. E outra, eu estou preparado, né, para ter essa cura. E também não foi só lá atrás, na época de Jesus, na época dos apóstolos, dos seguidores, né? Foi também também agora. Ó. Ele fala, Jesus continua derramando bênçãos todos os dias. Jesus está enviando aí a cura, né? Através do seu exemplo, do seu evangelho, do seu amor e dos benfeitores espirituais, todos os dias. Estar vivo aqui é uma bênção. Então, é todos os dias, todos os minutos, todos os segundos. E os prodígios ocultos operados no silêncio de seu amor infinito são maiores que os verificados em Jerusalém, na Galileia. Porquanto cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e perecer, e morrer, né? E perecer, e morrer. Então, ele está falando o quê? Que existem muito mais. Isso daqui que está sendo relatado nos evangelhos, nesses exemplos, é uma pequenina parte. Imagine, se a gente pensar na humanidade, em todas as pessoas que têm fé, em quantas curas já foram recebidas, né? Isso aqui que está relatado no evangelho é muito pequenininho, é uma amostriquinha, né? Então, Jesus, ele vem, sim, através do seu amor, derramando bênçãos todos os dias e até hoje, coisas que a gente não tem nem ideia de tantas que são. Outra coisa que ele chama a atenção no texto é que alguns receberam a cura do corpo físico, mas não tinham se curado espiritualmente, então eles voltam mais tarde a ter a mesma enfermidade. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, porquanto se efetua com vistas à eternidade. Então, é mais importante a gente buscar a cura do nosso corpo físico, do nosso espírito, a nossa cura espiritual, do que a do nosso corpo físico. Porque, como eu estava comentando um pouquinho antes, muitas vezes nós mesmos decidimos vir encarnarmos com algumas limitações no nosso corpo físico, justamente para a gente evitar erros que a gente vem cometendo sucessivamente. Então, percebe que a cura está no espírito, no aprendizado e não no corpo físico, mesmo porque, gente, o nosso corpo físico é muito temporário, né? Muito, muito temporário. A verdadeira vida está na vida espiritual, certo? Vamos falar mais um pouquinho do texto? Ixi, hoje eu vou passar a adorar. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Que é essa coisa da gente curar o corpo físico, esquecendo de ter a cura espiritual, de tirar o proveito dessa situação. Agucemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo dos gentios. Quem que é o apóstolo dos gentios, pessoal? É o apóstolo Paulo, né? A gente já vem falando dele aí. Na outra live até recomendei aí que o pessoal procurasse conhecer, até através de vídeos, de filmes, de documentários do Paulo, porque que ele fala os gentios, que eram aqueles que estavam fora ali não eram os hebreus, né? Eram outros povos. Ele levou a palavra de Deus a muitos lugares, né? Salvo engano, ele evangelizou por mais de 30 anos. Todos os povos, né? Ele escreveu muito, ele falou muito de Jesus, ele curou muitas pessoas. Então, Paulo com certeza trouxe, além da cura física para os nossos irmãos da época, né? Mas também curas espirituais. E Paulo traz a cura espiritual através do seu testemunho até hoje, né? Para nós. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés. Pois há muita gente esperando as asas de anjo que não lhe pertencem.
Olha este final desta lição, pessoal. Olha esse final. Vou até ler de novo. É imprescindível que nos levantemos, que lutemos, que busquemos forças aonde? Na oração, na comunicação com Deus, na fé, na palavra, no estudo do Evangelho. Individualmente, ou seja, não adianta o outro ir lá estudar por mim, não adianta o outro ir buscar a cura por mim, tem que ser eu, individualmente, sobre os meus pés, sobre os próprios pés, sobre os pés de cada um, né? Não dá para pegar pé emprestado não, viu, gente? Pois há muita gente esperando as asas de anjo que não lhe pertencem. Porque, pessoal, para a gente chegar nesse estágio aí de anjo angelical, a gente precisa curar o espírito. Então, a gente ainda não está na posição de anjinho, não. Ai, caramba, não sou anjinho ainda, Renata. Que notícia triste que você me deu, desanimei. Desanima não. Levanta sobre os próprios pés e vamos buscar a nossa cura espiritual. Não estamos sozinhos, não estamos abandonados, não temos a quem recorrer, não é verdade? Então vamos lá, força! É fácil? Não é fácil, mas a gente não pode desistir, a gente tem que continuar. E já temos aí instrução suficiente para isso. Outra coisa, se eu não vejo que não consigo me levantar, eu peço ajuda. E se eu já me levantei, eu ajudo, eu dou a mão para quem precisa, né? E quando a gente vai dar a mão para quem precisa, a gente tem que buscar colocar esse nosso irmão em cima dos próprios pés dele, não dos nossos. Então, não é ajudar o irmão, não é pegar ele e colocar nos nossos pés, é colocar ele de pé nos próprios pés dele, é auxiliar ele para que ele consiga caminhar com os próprios pés. É orientar ele que a cura não é só do corpo físico, que a cura é também espiritual. Certo? Olha que lição boa! Olha como a gente consegue olhar diferente para as nossas oportunidades. Olha que com essa reflexão do Emmanuel a gente consegue sair do mimimi, a gente consegue sair lá do, como diz minha filha, do drama. A gente tem que buscar força para pedir ajuda, para se levantar nos próprios pés. E se eu estou bem, graças a Deus, eu tenho que me colocar nos meus próprios pés e estender as minhas mãos para quem precisa. Então, a vida é isso. Estou ruim, estou mal, vou buscar ajuda. Estou bem, estou bacana. É claro que eu sei que a gente não consegue ficar 100% do tempo bem, bacana, né? Tem horas que a gente tem que pedir ajuda também. Mas quando a gente está bacana, que a gente já conseguiu ficar de pé sobre os nossos próprios pés, a gente tem que dar a mão para ajudar aqueles que ainda não conseguiram. E assim eu encerro este estudo de hoje. Espero que vocês aproveitem como eu estou aproveitando. Espero que daqui para frente a gente se lamente menos, que a gente agradeça mais e que a gente estenda mais a nossa mão, mas que a gente estenda a nossa mão com muito amor, com menos julgamento, com muito, muito amor, com muita fraternidade. Vocês sabem o que é fraternidade? Fraternidade é aquele amor que não espera nada, que não quer nada em troca, que só quer ver o outro bem, que só quer ver o outro melhor. Aquele amor fraterno, aquele amor que não tem inveja, que se alegra com a conquista do outro, que não deseja o mal do outro, que não tem problema se o outro ficar melhor que eu, que não tem problema se o outro tiver mais bens materiais que eu, né? Se ele tem mais, é porque assim estava determinado na vida dele. Então, que possamos aí, a cada um, como diz a lição, nos equilibrarmos em cima dos nossos próprios pés. Certo? Vamos lá vibrar? Vamos lá receber nosso tratamento espiritual? Vamos receber nossa fluidificação da água? E assim, neste clima tão delicioso dessa aula,
Vamos fechar os nossos olhos. Quem está com dor, põe a mão aonde está sentindo dor. Quem não está com dor, eleve suas mãos. Sinta a energia chegando do plano espiritual. Você que está com alguém aí doente, mesmo que seja um bichinho de estimação ou que seja alguém idoso que está com dor ou uma criança, coloque suas mãos pertinho, dê a mão para essa pessoa, coloque as mãos pertinho dela. Se é você mesmo que está com dor, coloque sua mão onde está doendo, se abrace. E vamos nesse instante, envolvidos assim, elevar os nossos pensamentos a Deus e vamos nesse instante doar o nosso desejo, a nossa vontade em forma de vibrações, de que o mundo seja melhor. Então vamos vibrar paz, vamos vibrar amor, harmonia, vamos vibrar pela unificação das religiões, vamos vibrar pela unificação da humanidade, vamos vibrar amor fraterno, esse que não deseja nada em troca, por todos que neste planeta habitam em todos os reinos. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que estão deixando a esfera física e adentrando a esfera espiritual, por qualquer que seja o motivo. Vamos vibrar muito amor pelos nossos irmãos que estão encarnando aqui, que vão iniciar as suas tarefas nesta terra tão maravilhosa. Vamos vibrar para que eles tenham força e a abnegação para continuar caminhando. Vamos vibrar por todos os doentes, pelos profissionais de saúde. Vamos vibrar pelos nossos governantes, que eles recebam essas vibrações de amor e que eles tenham esse amor fraterno na hora de decidir por nós. Vamos vibrar pelos idosos, pelas crianças, pelos adolescentes. Vamos vibrar pelos lares, pelas famílias, em especial por aquelas que passam por momentos difíceis. Vamos vibrar por aqueles espíritos que se julgam nossos inimigos. Vamos vibrar por aqueles que nós nos julgamos inimigos. Vamos vibrar amor e perdão para que um dia possamos os entender. Vamos vibrar pelas casas de oração, pelos trabalhadores do bem, pela expansão do Evangelho de Jesus, pela nossa casa, pelo nosso lar que tem nos acolhido, com a permissão de Jesus por nós mesmos. E assim, nesse instante em que vibramos por nós mesmos, vamos pedindo humildemente que a equipe espiritual nos dê esse passe, nos acolha, alivie as nossas dores, nos aplique remédios, bálsamos curadores, calmantes, fortalecedores, que eles possam nesse instante realinhar os nossos centros de força, nos deixando mais equilibrados, mais fortalecidos, com a visão ampliada para que possamos enxergar os nossos defeitos, para que possamos assim iniciar a caminhada da melhora, mas da melhora sem martírio, da melhora no amor. E assim, após recebermos esse passe, vamos pedindo que esses irmãos que nos visitam nesse instante deixem em forma de vibrações da nossa água o remédio, o calmante, o fortalecedor, o protetor, todos os bálsamos que precisamos nesse instante. E assim vamos agradecendo por esse tratamento que acabamos de receber, pelo remédio, pelo bálsamo, pelo alívio, pelo acolhimento espiritual que recebemos nesse instante. Vamos agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui juntos, mesmo longe, mas juntos. Vamos agradecendo por tudo que temos aprendido com toda essa situação. Vamos pedindo que Deus e Jesus continuem nos mostrando
tudo aquilo que necessitamos aprender nesse instante. Vamos agradecer aos mentores espirituais, ao Dr. José Maurício, por permitirem a realização desse trabalho e vamos pedindo que eles continuem nos orientando e permitindo que continuemos na nossa caminhada de fé e amor, na busca pelo amor fraterno. E assim, vamos dando por encerrado o estudo e o tratamento espiritual de hoje, que assim seja. Graças a Deus, a Jesus e a equipe do Plano Maior. Oi? Ai, gente, como é gostoso fazer uma prece, como é gostoso receber esse tratamento espiritual, é muito bom, né? Vamos lá falar oi. Nossa, hoje eu passei o horário, né? Então, pessoal, antes de eu falar oi, rapidinho relembrando aí, né? Tá no comecinho aí da live, eu também vou deixar publicado agora o número do telefone da nossa casa, o número do WhatsApp. Vamos voltar dia 4 de outubro, domingo, uma vez por semana, com tratamento presencial, além das lives. Para quem não está bem, para quem não está conseguindo aí seguir o tratamento à distância, que possa ter a oportunidade de ir lá presencialmente, mas devido ainda não termos a vacina, devido à doença ainda estar aí, né, sendo transmitida, nós só vamos receber 25 pessoas de forma presencial. Então, vou deixar os telefones aí da casa e do WhatsApp para que vocês consigam agendar, né? O que eu aconselhei no começo da palestra é vão somente aqueles que realmente necessitam e para aqueles que vão mais de um na família que se alternem, se revezem, tá bom? Mas é importante agendar. E aí, conforme a gente for vendo a possibilidade de abrir mais horários, mais dias, a gente vai avisando vocês, tá bom? Deixa eu dar mais uns oizinhos aqui, vamos ver. Ai, gente, deixa eu ver se eu consigo ver todos. É que às vezes demora um pouquinho e aí vai perdendo. Vamos ver aqui, se eu consigo ver aqui pelo celular. A Elza deu oi aqui, né, Elzinha? Vamos ver quem mais que eu não dei oi. Vamos ver. A Denise, a Josete. Luzia, já tinha dado oizinho. Ideilda. Vamos ver quem mais. Angelina, Otília, Edna Lúcia, obrigado. Ó, a Elza, agora eu consegui ver a Elza aqui pelo seu celular. Tá falando que a Léo não tá vendo seu boa noite. Tá demorando um pouquinho, Elza, para chegar seus recadinhos, mas chegou hoje. A Léo falou que viu sim. A Ivonete, boa noite. Elisena, Silvia Crê, minha tia querida. Rita Avelino, Marlene Souza, Tia Rô, um beijo no coração. Rita Avelino, a Léo, a Silvia Crê, Patrícia Siqueira, muito bom aprendizado, foi para mim também. A Rita Avelino, a Elza, a Ângela Campos, obrigado. A Irã, passamos a ter mais gratidão pela vida, praticar o bem, olhar para dentro de si, melhorando os pensamentos, orar mais e aproveitar as oportunidades que são dadas. A oportunidade de nos reerguer sobre os próprios pés, não há cura sem renovação dos nossos atos e atitudes. É isso mesmo. Muito lindo, a Irã, verdade. Cristina Murray, gratidão. A Léo, Angelina Colombo, Rita Avelino, Elisena, Tia Rô, todo mundo aqui, gratidão. Bruna Bacelar, Cristina Murray, dando boa noite, desejando bons sonhos a todos. Regina Mobará, gratidão, Deus abençoe. Alê, Tia Lu, um beijo, chamando ela de Tata Joy, ai que gostoso. Ivonete, seu Cássio Ronaldo, é um privilégio poder participar de uma casa tão abençoada.
que ajuda tanta gente necessitada, que Deus permita que cada um ajude como puder. O seu Cássio ajuda a gente muito, viu? Obrigado, viu, seu Cássio? São por pessoas como o senhor que a gente tá aí com as portas abertas, né? Juntos é que somos fortes. Patrícia Siqueira, a Elza. E é isso aí, a Patrícia Siqueira também desejando um bom começo de semana a todos. Terça-feira, pessoal, a gente está junto aqui novamente com o capítulo 80. E o capítulo 80, ele também é muito legal. Esse livro é muito legal, né, pessoal? Chama Opiniões. E vai ser um pouco polêmico, hein? Um beijo no coração, obrigado por ficarem aqui comigo. E até terça-feira, que Jesus abençoe a todos vocês e a todos os lares em que a gente está chegando aí com as preces. Um beijo!